Aleluias, Pai. Estamos aqui na Tua presença nesse instante com os nossos corações desejosos de ouvir o Senhor falar conosco. E para isso, ó Deus amado, nessa manhã o Senhor vai usar o Teu filho, o Teu servo, o pastor Márcio, que já está na Tua presença, já está com o coração conectado com o Teu. O Senhor possa usá-lo com poder, com graça. Não venha ser simplesmente aquilo que brotou na mente, Senhor, mas que, ó Deus amado, haja essa liberdade do Teu Espírito de falar através da vida do Teu Filho. Usa-o com poder e graça nessa manhã. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento o povo mais feliz da terra com a paz do Senhor Jesus. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós vamos morar nos céus. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque independente de lutas, circunstâncias, adversidades, nós cremos que o nosso Deus está no controle de tudo. Amém? Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, conhecendo essa igreja linda. É uma alegria conhecer mais um povo que vai morar nos céus, mais uma igreja que tem cumprido o ID do Senhor Jesus, está revendo, pastor Alexandre, pastora Claudiane, a sua família, está revendo o pastor Joaquim também, obrigado pela confiança de estar aqui, a irmã Cleonice, e muito obrigado, pastora Claudiane, ao Ministério Feminino, pelo convite e pela honra de estarmos aqui nesta manhã para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Eu creio que aquilo que já foi iniciado através desse congresso, aquilo que já foi semeado, aquilo que foi plantado aqui neste lugar, é o tempo de colheita, é um tempo de colher tudo aquilo que foi plantado. Amém? Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias. Deixa aqui o abraço da Igreja Batista Lagoinha, na pessoa do pastor Ezra Pereira, que é o nosso pastor regional. E convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Se vocês puderem colocar em pé, por gentileza, para lermos esse texto. Aleluias. Estarei lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim essa palavra: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O profeta Abacuque é um dos profetas menores da Bíblia, mas que traz uma mensagem um pouco diferente dos demais profetas. É um profeta que não traz uma mensagem direta ao povo, mas ele leva um clamor ao Senhor. Ele se coloca diante de Deus, apresentando a situação de Judá, apresentando aquela situação terrível. A Babilônia estava oprimindo, aquele povo já passava por guerras, lutas, perseguições, e ele então se coloca como aquele que intercede pelo povo, que clama ao Senhor. E esse trecho faz parte de uma oração através de um cântico, uma oração de clamor por misericórdia. E é sobre esse versículo 2 que nós estaremos discorrendo esse sermão nessa manhã.
irei discorrer um sermão expositivo, onde nós estaremos falando cada ponto, cada parte desse versículo e fazendo uma aplicação ao Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é sombra do Novo, ou seja, o Antigo Testamento ele sempre estava apontando para o Novo. Tudo que ocorreu na palavra do Senhor no Antigo Testamento estava apontando para Cristo, apontando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Antigo Testamento é aquele que deu o norte, apontou para Jesus, preparou o caminho. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, ele venha trazer revelação desta palavra ao seu coração. Que não seja as minhas palavras, mas seja aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, em nome de Jesus. Quando se fala de avivamento em meio às crises, eu gosto muito de ler, a respeito de avivamento. Eu vou citar aqui algumas frases de alguns avivalistas que eu gosto muito da obra deles, da história deles. O primeiro é John Wesley. John Wesley ele falou o seguinte: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Isso está dizendo de intimidade com Deus, de avivamento, de fogo do Espírito Santo. Billy Graham, que foi um grande avivalista contemporâneo, ele fala assim: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Isso fala de arrependimento, de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. E para mim, um dos avivalistas dos nossos dias, Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, não sendo fruto de ativismo religioso humano. O avivamento traz luz à mente e fogo ao coração, despertando um verdadeiro ardor espiritual. E por último, uma frase que eu não achei o autor que diz: avivamento não é movimento. Avivamento gera vida. Movimento gera apenas um momento. O avivamento que nós queremos, o avivamento bíblico, é um avivamento constante, crescente. Não é um dia na semana, não é um mês, não é um final de semana, não é um congresso que vai gerar um avivamento em nós. Mas ele pode até iniciar naquele congresso, naquele dia que nós nos posicionamos. Mas o avivamento não é um movimento. Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é vida de Deus gerada em mim e através de mim. É vida de Deus gerada em você e através de você. É o relacionamento íntimo, inteiro, de entrega total que nós temos com o Senhor. Quando se fala de avivamento, no Velho Testamento, que está em hebraico, nós vamos ver alguns verbos em hebraico que diz que avivamento é preservar, manter vivo. E algumas traduções também vai dizer purificar, corrigir e livrar do mal. Então, avivamento é preservar aquilo que um dia nós recebemos. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nos entregamos, nos prostramos diante do Senhor e entregamos a nossa vida a Ele. Então, avivamento também significa reacender uma chama que se apaga aos poucos. Ou também é como uma planta que depois de podada, ela começa a brotar novos brotos, ela floresce novamente. O avivamento do crente, ele traz esse florescimento. Aquele momento que nós estamos tristes, principalmente em meio às crises, em meio às adversidades. É por isso que existe a pessoa do Espírito Santo. É aquele que vai gerar no nosso coração a confiança que Ele está conosco, de que aquela luta vai passar ou não. Independente se aquela luta vai passar ou não, nós sabemos que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito de dizer e eu repito para mim mesmo. O túmulo está vazio, mas o trono, ele está ocupado.
E quem está sentado no trono, olha por você. Olha para a sua família, olha para os seus negócios, olha por tudo aquilo que você tem clamado, tem buscado. Então o avivamento é nós buscarmos preservar, manter vivo a chama acesa. Manter acesa a chama do Espírito Santo em nós. No Novo Testamento, a palavra vem trazendo para nós, no grego, esse reacender a chama. Aquela chama que muitas vezes ela vai enfraquecendo, ela vai diminuindo a constância. O avivamento no Novo Testamento, que nós vimos ali em Atos 2, que iniciou a igreja primitiva, que despertou o ardor na vida de homens e mulheres que entregaram a sua vida para que o avivamento chegasse até nós hoje. É essa chama que reacende. Então, quando nós falamos de avivamento em meio às crises, nós temos que pensar nesses vocábulos, tanto no grego como no hebraico, de palavras que expressam o que é avivamento. E as crises? As crises são tudo aquilo que nos faz ficar tristes, faz com que nós ficamos preocupados, faz com que nós ficamos, até mesmo algum dado momento, num canto, parado, afastado. Há pessoas que, quando estão enfrentando uma adversidade, que pode ser em várias áreas, na área familiar, na área financeira, na área da saúde, né? Enfim, conflitos na mente. O mal do século, né, que é a depressão, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas, ou muitas pessoas com estresse. Tudo em excesso traz problema. A depressão é excesso do passado. Aquilo que fizeram, aquilo que eu deixei de fazer, e a pessoa começa a remoer, gerando uma depressão. A ansiedade é o excesso do quê? Do futuro. Eu fico preocupado com o que vai acontecer amanhã, com meus filhos, com a minha família, com o meu emprego, com tantas coisas. E o estresse é o resultado das minhas preocupações diárias. É o excesso da preocupação do presente. Então, as adversidades, as crises, elas podem estar nessas três coisas: na depressão, na ansiedade ou no estresse diário. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática, para nós vencermos, para nós passarmos pela luta, dando glória a Deus, para nós passarmos pela luta, independente, machucados, feridos, angustiados talvez, mas nós mantemos o nosso olhar fixo naquele que virá para buscar a sua igreja, aquele que virá para buscar a sua noiva. E nós estaremos juntos nos céus, aonde não haverá depressão, aonde não haverá ansiedade e não haverá estresse. Haverá júbilo e louvores ao Senhor. A parte 1 desse versículo diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O profeta Abacuque, ao declarar essa oração através desse cântico, ele falou aqui o seguinte a respeito de um temor. Quando ele diz assim, eu fiquei alarmado, ou outras versões, eu temi. Ele estava apresentando a Deus, reconhecendo Deus e preocupado com aquela situação que viria sobre Judá. O pecado assolava o povo. Desde a época que o povo saiu do Egito, o povo ele vivia de fases. Deus traçava a rota, Deus colocava a regra do jogo, Deus falava assim, vai por esse caminho, faça isso, porque vocês serão bem-sucedidos. Faça desse jeito, porque vocês entrarão na terra que mana leite e mel. O que o povo fazia?
o povo ficava depressivo, ansioso ou estressado e saía da presença do Senhor. Talvez a gente pense, essas doenças, essas síndromes que estão ocorrendo hoje é coisa do nosso dia. Não, lá atrás o povo ficava estressado, o povo ficava depressivo e o povo ficava ansioso. O povo era tão ansioso que Deus mandava o maná todos os dias, mandava as codornizes e tinha gente ansioso com o futuro que quis guardar o maná e quis guardar as codornas. E o povo, com a depressão, a ansiedade e o estresse, o que eles faziam? Buscavam outras formas de adorar a Deus ou adorava outros deuses. Ou seja, fazia tudo aquilo que era contrário às orientações que Deus lhes trouxe. E o povo então começava a pecar e a mão do Senhor pesava. Deus trazia castigo, Deus trazia a guerra, Deus trazia a fome, Deus trazia a opressão na vida daquele povo. E chegamos aqui nesse tempo do exílio, nesse tempo que o povo estava passando reis, substituindo reis, nessa época de Abacuque, que era o rei Josias. Então, o povo estava sendo oprimido e Babilônia estava cercando, e Babilônia ia vir para destruir, para matar, para invadir casas, para fazer tudo aquilo de terrível. E Abacuque, então, ele se coloca na presença de Deus. Em tempos de crise, independente da crise que você esteja enfrentando, ou vá enfrentar, a primeira coisa que nós temos que fazer é consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atual. Billy Graham, ele diz uma frase que na época dele, ele fala assim, que a Bíblia é mais atual do que a primeira notícia da capa do jornal de amanhã. Para os nossos dias, a palavra de Deus é mais atual do que, seria o Twitter, não tem mais no Brasil, tá suspenso, do que o Twitter de amanhã. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, independente dos tempos, independente da cultura. A palavra de Deus traz resposta para o ser humano. Em tempos de crise, eu tenho que buscar respostas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele fala que nós temos que confiar nas promessas do Senhor, nós temos que saber passar pelas provas, passar pelas dificuldades. Ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vai vir fraqueza, vai vir momento de dificuldade, momento de angústias, mas nós temos que saber lidar com isso e lidar com a palavra. Repreendemos com a palavra. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Por 3 vezes ele declarou a palavra. A luta, ela vai bater a nossa porta, ou pode bater a nossa porta. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, não ficamos imunes das lutas deste mundo. A Bíblia, o próprio Senhor diz: no mundo tereis aflições. Aí tem gente que para aí. Tereis aflições. A Bíblia fala que eu vou ter aflição, é por isso que eu estou passando essa prova. Não é por isso que está assim. Mas o versículo continua dizendo: mas tenha bom ânimo. Porque Jesus, ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, ele vai te dar ferramentas, ele vai te dar condições, ele vai te dar esperança, ele vai encher a sua vida da presença dele, de modo que você vai passar pela prova, vai passar pelas crises, vai passar pelas adversidades, sabendo, confiando no Senhor, clamando misericórdia, clamando por resposta, e ele vai abrir as portas, ou ele vai fechar portas.
Porque a crise, muitas vezes, as crises que nós enfrentamos, nós precisamos que a porta seja fechada para sairmos da crise. Então, nós temos que estar conectados na palavra do Senhor sempre. A parte B do versículo continua dizendo: e aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aqui está um pedido de avivamento. Ele viu a situação do povo, ele viu a forma que o povo estava olhando para a adversidade, pela luta que viria e a forma que o povo estava se posicionando. E Abacuque entendeu que para o povo enfrentar aquela luta, aquela perseguição que viria, era necessário eles estarem avivados, cheios da presença do Espírito de Deus. Era necessário que Deus se tornasse prioridade na vida do povo. Era necessário que houvesse um arrependimento genuíno. Era necessário que houvesse uma contrição de coração. Era necessário que houvesse aquele sentimento de pesar, de o povo olhar para si mesmo, olhar no seu interior e falar: eu preciso mudar. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar o meu posicionamento. Abacuque estava pedindo que o povo experimentasse um avivamento espiritual. Nos nossos dias não é diferente. Nós enfrentamos crises das mais diversas. Algumas antigas, conhecidas. E a cada dia vem uma crise nova. Vem uma luta nova que é característica do nosso tempo, dos nossos dias. A modernidade, a tecnologia que tem feito as pessoas se afastarem, as pessoas terem conhecimento a muitas coisas e muitas vezes não terem tempo para meditarem na palavra do Senhor. Tudo está a um clique, né? Movimento no dedo, né? A um toque na tela. E nós nos tornamos pessoas impacientes. Nós queremos que as respostas de Deus sejam igual aquilo que eu faço na internet. Eu estou assistindo um vídeo, um Reels, ou um corte no YouTube ali, 10 segundos. Eu já mudo. Né? No TikTok e outras mídias sociais que tem por aí. E as pessoas têm se tornado tão ansiosas em nossos tempos, que ela quer que a vida, que as respostas de Deus sejam igual um toque em uma tela. Mas essas mesmas pessoas que querem tudo para ontem, para já, não estão aprendendo a meditar na palavra de Deus, a se lançar na palavra, a se lançar aos pés de Cristo e confiar na resposta dele. Mudar as suas atitudes, buscar a santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. É algo, parece que quando você fala de santificação, você está falando de algo de outro mundo, é outra coisa. Estão banalizando a graça. John Owen, ele tem uma frase que ele disse o seguinte: a graça retira de nós o mérito, mas não nos exime da responsabilidade. Ou seja, a graça nos comprou. Independente daquilo que você possa fazer, é somente pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Mas aquele que nasceu de novo, ele vai expressar o fruto do Espírito. Aquele que nasceu de novo, ele vai ter uma vida em santidade, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, lutando contra a carne, dia após dia. E aquele povo estava ali, nessa vida inerte. E Abacuque, então, clama por esse avivamento. O avivamento para transformar a nação. Um avivamento para mudar a história daquele povo. Foi isso que ele quis dizer: aviva a tua obra, ó Senhor.
Aviva a chama que foi um dia acesa nesses corações. Aviva em 2024 a chama da igreja do Senhor na face da terra. Aviva, Senhor, a tua obra em nossos dias. Esse é o clamor da igreja. Em Lagoinha, a nossa Lagoinha aqui é responsável pelas missões aos países não alcançados e os países perseguidos. Nas nações onde o evangelho pode ser pregado de maneira livre, as pessoas têm se afastado. E nos lugares que o evangelho, para você, a Lagoinha está com 25 igrejas na China. Para você ter ideia, são igrejas subterrâneas. O nosso pastor ele foi lá e, entrevistando o pastor, não pode nem mostrar o rosto, não pode nem transmitir na internet, porque se descobrirem que ele é pastor, ele vai ser preso. No Paquistão e outras nações. Enquanto que nos países livres, o evangelho tem se esfriado. A Europa tem sido um sepulcro de igrejas. Aonde o avivamento aconteceu, eu falei aqui de John Wesley, por exemplo, e nós podemos citar outros evangelistas notórios, conhecidos da história. Hoje as igrejas na Europa têm se fechado, têm se tornado bares, têm se tornado boates, porque as pessoas, a chama se apagou. E no Brasil, tem vindo também dias difíceis, mas eu creio que tem um povo que tem se levantado, que tem se portado dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui, a chama não apagou. A chama de falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ah, mas todo mundo sabe de Jesus, talvez o seu colega do lado está angustiado por essas 3 crises que eu acabei de citar. Ele está depressivo, ele está ansioso, ele está estressado. Sabe qual é o remédio para ele? Jesus, a chama do Espírito Santo, que muda, que transforma a vida do ser humano. Lá em Atos capítulo 4, versículo 29 e 31, nós vamos ver uma história de Pedro e João presos. E a igreja estava reunida na casa de alguns irmãos para orar. E o que me chamou a atenção, lendo esse trecho, é que ele estava ali orando, claro, ele estava orando para que Pedro e João fossem soltos. Mas sabe, a principal ênfase da oração daquele povo era alcançar vidas. Era falar de Jesus, anunciar Jesus. Nós precisamos levantar as nossas orações ao Senhor, clamando por um avivamento nessa nação, um avivamento no Brasil, um avivamento no mundo. Mas esse avivamento vai começar a partir de você. Não é um movimento, é uma atitude individual de cada um. Não é um dia específico, mas é todos os dias você ter esse relacionamento com o Espírito Santo. É de você acordar e você ter intimidade com o Espírito Santo. É de você ter o seu devocional diário. Às vezes nós acordamos, já olhamos quais são os recados que me mandaram no WhatsApp, quais são as notícias novas do dia, o que está acontecendo no mundo financeiro, o que está acontecendo no mundo político. E o que está acontecendo no mundo espiritual? O que Deus tem para você? Lê a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós temos que, se nós somos cristãos, nós temos que falar de Jesus com propriedade. Tem outra frase que eu gosto de dizer o seguinte, que crente que não gosta de ler a Bíblia, crente que não gosta de ler, ele está na religião errada. Crente, ele tem que gostar de ler. Ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez, a Bíblia todinha em um ano. Se você tem que ler a Bíblia. Como você pode dizer, eu sou crente há 30 anos e você nunca leu a Bíblia toda. Você não tem o costume, o hábito de ler a palavra, alimentar dessa palavra. Orar ao Senhor. Estar na escola bíblica dominical, porque é na escola bíblica dominical que nós temos a nossa fé firmada na palavra, é onde tiramos as dúvidas, é onde nós aprendemos um alimento sólido. Se você é apenas um crente
domingueiro, vem apenas o domingo. Nós temos 52 domingos por ano. É impossível, por mais que o pastor se dedique, por mais que os pregadores se dediquem, em 52 dias do ano, você receber pelo menos 10, 15% da palavra de Deus. E às vezes acontece da palavra ser repetida. Teve um irmão na nossa igreja que ele fez uma planilha. Ele foi todos os domingos no ano. E aí cada palavra ele colocava lá. Domingo tal foi Salmo 23. Domingo tal foi João 14. E ele foi colocando. Aí ele pegou a planilha, fez um filtro, ainda viu que tinha algumas palavras semelhantes ou repetidas. Ele falou, é uma constatação. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra. Vida de oração, avivamento em meio às crises, é joelhos que se dobram. É joelhos que se lançam aos pés do Senhor. O meu filho não se converte, o meu pai não se converte, a situação no meu trabalho está difícil. Quanto você tem orado para essa pessoa? Quanto você tem investido do seu tempo em oração? Porque oração é investimento. Quem investe em oração e leitura da palavra, ele vai ganhar o dia. Ele vai ganhar muito mais do tempo do que ele vai estar fazendo outras coisas. Não tenho tempo. Acorde mais cedo. Levante mais cedo. Mas se alimente da palavra. Terceira parte desse versículo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque clamou por misericórdia em meio ao juízo de Deus. Ele reconhece a santidade de Deus e ele entende que o povo merecia aquela luta que estava por vir. Mas ele clama por misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus misericordioso. E nós, como cristãos, temos que clamar ao Senhor todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, me purifica, perdoa os meus pecados. Senhor, mude a minha rota aqui, eu estou indo por esse caminho que eu vejo que está contrário à tua palavra. É fugir da presença, da aparência do mal. É nos revestir com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração. Então ele clama ao Senhor por essa misericórdia. Quando nós estamos passando pela crise, muitas vezes nós olhamos e temos a impressão que Deus nos abandonou, que Deus se afastou de nós. Mas não, Ele continua no mesmo lugar de sempre. O que muda é a minha forma de acessá-lo. Deus, Ele continua no mesmo lugar de sempre. O que muda muitas vezes é eu que me afasto do Senhor. Em tempos de crise, aquelas pessoas que se afastam do convívio com a igreja, não congrega mais, não ora mais, não lê a Bíblia mais, não tem o prazer de relacionar com o Senhor, de ter esse relacionamento íntimo e diário. Nós precisamos resgatar isso em nosso meio. Se tem alguém que está triste, desanimado, que nós possamos chegar-se a Ele com a unção, chegar a Ele com a palavra de motivação, chegar-se a Ele com a palavra de vida, de esperança, e dizer, olha, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele está com você, eu estarei com você, vamos orar juntos, vamos declarar vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Lá em Romanos 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela nos alcançou através de Jesus. Era para nós perecermos, era para nós termos a condenação eterna, mas Jesus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, Ele está atento às nossas crises, às nossas necessidades. Então clame, busque, fale. Mas Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero. Ele quer ver você declarando. Que seja um sussurro, mas declare. Porque quando eu declaro, eu estou expressando dependência. Eu estou
dizendo: eu preciso, eu quero, eu necessito, Senhor. E por último, eu quero ir para o versículo 17. O que o resultado do avivamento produz em nós? Capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse tem que ser o posicionamento daquele que ora, daquele que clama. Às vezes nós estamos orando por uma situação e não vem a resposta. Eu continuo crendo. A minha esperança é Jesus. A minha esperança está na salvação eterna que Ele vai me dar. Que Ele já me deu e vai concretizar naquele grande dia. De maneira individual, quando a nossa senha for chamada, quando nós encontrarmos com o Senhor, porque todo dia é dia de arrebatamento. A pessoa vai vir o arrebatamento da igreja, sim, o arrebatamento coletivo. Mas a cada dia que alguém morre, aquele dia é o dia de encontro com o Senhor. Ou seja, mesmo que as situações aqui do nosso dia a dia, deste mundo, não se resolva, ainda que a porta permaneça fechada, ainda que eu permaneça enfermo, ainda que eu permaneça passando por lutas e provações, a minha esperança está nos céus, a minha esperança está em Jesus. Há muitos mercadores da fé hoje que estão pregando o evangelho de tudo bom, da bonança. Se você não tiver com a conta recheada, você é um crente fracassado. Se você não está saudável, se você está com alguma enfermidade, porque você não tem fé, é porque você está em pecado. Resume o evangelho, a vida do cristão, a uma vida onde tudo é perfeito, onde tudo funciona, onde há notoriedade, onde há honra, onde há reconhecimento. A igreja primitiva não era assim. Quando falava que era cristão, era perseguição, era luta, era morte, era cadeia. Nós oramos sim, para que tenhamos dias melhores. E isso é o papel da igreja, orar para que haja dias melhores. Dias melhores nessa cidade, dias melhores no Brasil, dias melhores na nossa comunidade, dias melhores na nossa casa. Mas ainda que tudo isso não ocorra, nós nos alegramos no Senhor. Amém? Aleluias. Então, queridos, avivamentos em meio à crise é posicionamento do cristão. Na oração, clamando por misericórdia, tendo a sua vida de devocional diária, tendo a sua vida aos pés de Jesus. Não desistindo, não abaixando a cabeça, mas olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Avivamento também, queridos, não é apenas um momento, não é uma histeria, não é um choro, mas é uma vida constante de adoração ao Senhor, de intimidade com o Espírito Santo. É você que está em casa, talvez lavando roupa, lavando louças, e está chorando da presença do Espírito Santo. Você está indo para o seu trabalho, no carro, no trem, no ônibus, está ouvindo louvor, e você começa a chorar do nada, você começa a falar em línguas, talvez. Aonde você está? É você ter essa intimidade com o Senhor. É uma situação ocorrer no seu trabalho e você clamar, e Deus te dá uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. É de você ser sal, de você ser luz, aonde quer que você está. Agora eu vou dizer algo para você. O sal, para ele fazer a diferença, ele tem que ser usado. Ele tem que ser gastado. Se o sal permanecer lá no pote, na cozinha,
a comida não vai estar temperada. O sal, ele tem que se doar, ele tem que se lançar, ele tem que morrer para que outros vivam. Assim é a vida do cristão, morrer para nós mesmos, morrer para a nossa carne, morrer para o mundo, mas vivermos para Cristo. É se expor, não é ser 007. É uma palavra que está em desuso muito hoje, né? Nós temos que colocar a nossa vida à disposição. Você tem que ser luz lá no ambiente da sua casa, no ambiente do seu trabalho. As pessoas têm que reconhecer Cristo em você. E elas vão reconhecer quando você está avivado, cheio da presença do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus aviva a obra dele. No decorrer desses dias, no decorrer desses meses que ainda faltam para encerrar 2024. Daqui a pouco estaremos em 2025. E talvez você fale assim, mas ano que vem eu vou orar. Ano que vem eu vou ler a Bíblia, né? As promessas de ano novo, os propósitos de ano novo. Começa a fazer hoje. Se disponha a ler a palavra, a orar mais, a buscar mais. Conta um rápido testemunho, queridos. Eu sempre tive, no meu projeto de vida, né? A gente aprendeu há muitos anos atrás na igreja que a gente frequentava, que todo ano a gente fazia um projeto de vida. Colocar no papel aquilo que eu queria realizar no próximo ano, né? Dezembro ali a gente anotava. E eu sempre colocava, eu preciso ganhar uma alma para Jesus no ano. E todo ano eu coloco no papel. Pregar na igreja, discipular pessoas que já estão na igreja, isso faz parte de um trabalho de um pastor. Mas eu me cobro sempre que eu preciso ganhar, Márcio, preciso ganhar uma alma para Jesus, individualmente. Chegar lá, falar de Jesus para aquela pessoa aceitar Jesus e batizar. Eu tenho esse propósito comigo. Já tinha uns 3, 4 anos que eu não ganhava pessoas assim, tem mesmo que eu saiba, né? Às vezes eu preguei em um culto, a pessoa ouviu a palavra e aceitou Jesus, amém, glória a Deus. Mas o discipulado individual, eu sentia falta. E nesse ano eu comecei a orar, Senhor, misericórdia. Eu preciso ganhar uma alma para o Senhor em 2024. E no meu trabalho a gente tem culto todos os dias. Eu sou militar do Exército, trabalho no quartel-general. E lá a gente tem culto de segunda a quinta, todos os dias no horário do almoço. E eu ajudo nos cultos lá, prego lá e tal. E aí eu comecei a convidar todo mundo. Saía do almoço, vamos no culto ali, Deus tem uma palavra para você. Não, um dia eu vou, não sei o quê. Cada um saía de lado, né? E um dia um amigo meu falou assim, eu vou. Eu falei, glória. Ele foi lá, ouviu a palavra, eu quietinho na minha, né? Só orando assim, né? Em silêncio, orando em espírito, né? Senhor, toca no coração dele. Pregou, tal, fizeram um apelo, ele não aceitou Jesus nem nada. Aí fomos embora. Aí eu falei assim, quero conversar com você. Aí ele começou a falar para mim, eu tenho um vazio no coração, eu já procurei nas religiões, a minha vida está tudo bem, o meu casamento está uma maravilha, o meu relacionamento com a minha filha está muito bem, meu trabalho está muito bem, mas eu sinto que eu preciso de algo. Eu falei, é Jesus. Então eu falei de Jesus para ele aceitou Jesus aqui naquele ambiente de trabalho, e enfim. E aí o outro culto, ele falou assim, vamos no culto, ele já foi o primeiro a me chamar. Eu falei, é claro, já estamos lá. E aí chegou um ponto que ele falou assim, tá, e agora? Eu preciso estar em algum lugar, né? Eu falei, querido, você é livre para escolher qualquer igreja que fique mais próximo da Bíblia. Geralmente, o que a gente fala com as pessoas? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. E eu falei com ele, procure uma igreja que seja mais próxima da Bíblia. E aí ele, tá, mas você me indica uma? Eu falei, eu vou te indicar uma que eu estou congregando, então vamos para lá. Ele foi para Lagoinha, está com a gente lá, já vai batizar agora. A esposa dele foi, a filha dele, 16 anos também. Avivamento é eu falar de Cristo todos os dias, de diversas maneiras. É falar através do meu testemunho, através da minha vida, porque a minha vida fala muito mais do que aquilo que eu falo. Avivamento é ser constante todos os dias. Então, queridos, eu não sei o que arde no seu coração, mas clame
por vidas. Clame por salvação. Clame por mudança. Clame para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua casa. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Um novo tempo de Deus, um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, um tempo de romper barreiras. Deus vai te usar com palavras de sabedoria, palavras de unção. Línguas de fogo serão colocadas na sua boca para você falar com propriedade, para você falar com vida, em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo começa na sua casa, se você se posicionar e orar e buscar e clamar ao Senhor. Amém? Isaías 43, versículo 19, para a gente fechar essa palavra nessa manhã. Isaías 43, versículo 19 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova está acontecendo na sua vida. O novo não acontece, não é porque o ano vai iniciar daqui a alguns meses. O novo acontece quando eu me lanço na presença do Senhor todas as manhãs. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar com você. Eu não estou aqui para orar por você, mas eu quero orar com você. Ontem foi falado sobre avivamento, hoje, nessa manhã, foi falado sobre avivamento, hoje à noite vai falar sobre avivamento. Que tudo que ocorre, que ocorreu, que vai ocorrer aqui, nesse congresso feminino, que seja um despertar daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Alguns avivalistas que eu citei aqui, eles alcançaram o resultado que eles alcançaram, porque um dia alguém pregou para eles, e um dia eles se posicionaram. Eu ouvi esses dias a história de Billy Graham, a outra história. Billy Graham, ele foi alcançado pelo Senhor, tinha uma escola dominical, e a professora convidou várias pessoas, a igreja foi convidada para a escola bíblica e faltou muita gente. E a professora que foi dar aula falou assim: nossa, mas só tem um aluno. Ela foi lá e ministrou aquela palavra, como se tivesse 500 pessoas naquela sala, naquela igreja. E aquela uma pessoa que ouviu foi a mãe de Billy Graham, que se converteu, que se lançou aos pés do Senhor. Então, queridos, talvez uma pessoa que você vai ganhar durante toda a sua vida, quando você chegar lá nos céus, vai vir aquela multidão e falar assim: olha, obrigado. Ou então os anjos, isso é conjectura minha, né? Não está na Bíblia. Eu imagino chegar lá no céu, aquela multidão, e falar assim: olha, essas pessoas estão aqui por causa de você, que você pregou. É você. Eu? Aí vai apontar o dedo. Tá vendo essa pessoa aqui? Você ganhou ela para Jesus. Só que ela ganhou 10, as 10 ganhou mais 10, que maior. Quando você vai ver, tem uma multidão de pessoas que poderiam ter ido para o inferno, e elas foram para os céus. Por causa do avivamento de Deus na sua vida, na sua família. Levante suas mãos aos céus, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar esse avivamento de Deus na sua vida. Comece a dizer: Senhor, que eu possa ser como Abacuque, que viu a realidade do povo. O povo estava no pecado, o povo estava afastado, mas Abacuque se levantou e orou e clamou por misericórdia. Eu me levanto nesta hora, em nome de Jesus, e clamo por misericórdia, por meu familiar, por meu colega de trabalho, por minha casa, por minha família. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar na vida, Senhor, de cada pessoa aqui neste lugar, um novo tempo de avivamento, um tempo de colheita, um tempo de anunciação do teu reino, um tempo de anunciar boas novas. Em nome de Jesus, coloque palavras na boca, coloque palavras de fogo,
coloca a palavra de revelação, coloca a tua palavra. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, famílias aqui, Jesus. Em nome do Senhor, nós abençoamos, nós declaramos o teu mover, nós declaramos o crescimento, nós declaramos a colheita, nós declaramos salvação, em nome do Senhor Jesus. A palavra